Vamos agora conversar com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, especialista em Direito Previdenciário, escritor, cronista do Conexão Itajubá, professor de Direito Previdenciário da FEP, premiado internacionalmente. Meu caro Dr. Sérgio, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, doutor, as perguntas já começaram a chegar, o Edson já recebeu algumas perguntas, você pode continuar ligando 35-3622-3668 para tirar suas dúvidas sobre direito previdenciário com o doutor Sérgio. Bom, uma das questões, doutor Sérgio, que eu gostaria de tratar é sobre na reforma previdenciária, que dá uma confusão em cima da outra, o funcionalismo público ficaria de fora desta reforma. Isso está correto? Isso não está correto? Isso vai valer? Isso é justo? Não é justo? O seu parecer sobre essa teoria, essa hipótese, essa possibilidade que o governo está ventilando aí? Pois é, Otávio, né? Parabéns desde já por colocar esse assunto em pauta. Eu acho que a sociedade ela precisa acordar para esses acontecimentos. Estamos hoje acompanhando um momento de discussão de direitos que vão refletir no futuro. Então essa geração hoje de jovens trabalhadores, trabalhadores atuais, enfim, aposentados, precisam acordar para o que está sendo discutido em Brasília. É um momento de muita importância. Vamos lá. No ano passado, o governo envia essa proposta de reforma da Previdência, na verdade, englobando todo mundo. Seja CLT, seja empresários, seja funcionários públicos de prefeitura, estado, União, e ele deixava de fora só os militares das Forças Armadas. E a resistência tem sido muito grande. E semana passada fomos surpreendidos com essa fala do governo, que agora a proposta ela vai deixar que os funcionários públicos dos municípios e dos estados ficariam de fora dessa regra que está sendo apresentada, de 65 anos para todo mundo. Só que o governo ele fala o seguinte, o estado e o município ele terá 6 meses para providenciar a sua reforma previdenciária. Se ele não fizer em 6 meses, vai cair na regra geral, que é essa regra mais dura de 65 anos, seja para homem, seja para mulher. Né? Então ele meio que se sentiu pressionado e agora ele coloca um discurso aí para agradar todos os setores. A sua pergunta, qual que é a sua visão? A visão técnica e a visão dos doutrinadores, dos estudiosos, é que essa proposta mesmo assim ela é ruim. Não é a proposta ideal. Porque a Previdência é um assunto muito complexo para ser discutido em apenas 6 meses. Imagina você, nós podemos ter aqui 2 situações, o município de Piranguinho e o município de Itajubá, com regras de aposentadoria distintas. Itajubá, o funcionário público aposenta de um jeito, e o município de Piranguinho tem uma outra regra, ou não tem regra. Né? E percebam o tamanho do estado de Minas, por exemplo. Perceba a peculiaridade e os problemas financeiros do estado do Rio de Janeiro. Será que ele vai ter condição de fazer essa proposta? Num cenário ruim economicamente, lógico que todas as propostas serão piores para os trabalhadores. Né? Então o momento é ruim, o cenário é ruim, essa fala do governo é uma fala para agradar, lado B, lado A, não resolve o problema central, tá certo? Nós precisamos de uma proposta que seja debatida com a sociedade ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos meses, com audiências públicas, ouvindo a comunidade. É evidente que a economia do Brasil não está entre as melhores do mundo, né? Nós estamos numa crise econômica sem tamanho e está difícil se recuperar. Mas o governo ele encontrou a reforma da Previdência como a razão para resolver a economia do país, né? E a maneira que ele vê é restringir os direitos, colocar uma meta dura. Perceba, um trabalhador que falte aí 1 ano para se aposentar, ele vai se aposentar somente com 65 anos. E 65 anos ele não leva o valor integral do benefício, Otávio, né? O que é mais cruel ainda. Doutor Sérgio, eu tenho algumas observações a fazer nessa questão. Primeiro é que os políticos, os autores dessa ideia tapafúrdia, como a reforma está sendo feita, eles não dão o exemplo, ou seja, eles não mexem na aposentadoria deles, que se não me engano, a aposentadoria de um deputado com 2 gestões, ou seja, 8 anos ele está aposentado.
de maneira permanente, assim como senadores, etc, etc. Eles não mexeram nas suas aposentadorias. Existe uma conta gigante de empresas particulares endividadas, bancos endividados, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, outros bancos, a própria Petrobras, outras empresas gigantescas devendo bilhões. Por que é que esses bancos, essas empresas não são cobradas e quem paga essa conta somos nós? Pois é, Otávio, brilhante aí a sua exposição. Eu até debati isso com os alunos ontem à noite na faculdade. É só os nossos ouvintes procurarem na internet os maiores devedores da Previdência. Eles vão ficar assustados. Nós temos vários bancos, várias entidades famosas. Você citou aqui alguns bancos, mas existem outros, né? Por que eles não são cobrados? Então existe uma sonegação tributária muito grande. Por que o governo não vai atrás para recuperar esse crédito? A leitura que fazemos é porque ele não quer mexer nesse vespeiro, né? Ele depende dos bancos, não é isso? Uhum. Não são os bancos aí que financiam as campanhas eleitorais? Não são os bancos aí que financiam a grande mídia? Né? Então percebam que é um círculo vicioso. E pela proposta que está sendo apresentada, infelizmente, quem vai pagar essa conta é o brasileiro. Né? Aquele que vive com muito custo do salário mínimo, do salário comercial, que tem um reajuste defasado. Perceba que o salário mínimo tem um reajuste, o aposentado tem outro, bem menor. Né? Por que os critérios não são iguais? Né? Então a proposta que está sendo apresentada é uma proposta dura, é uma proposta de restrição. Né? O caixa previdenciário, como já disse em outras vezes, ele é um caixa superavitário, não tem déficit da Previdência, existem estudos nesse sentido. Os nossos ouvintes podem procurar, por exemplo, uma economista do Rio de Janeiro chamada professora Denise Gentil. Ela está rodando o país, até de uma maneira até graciosa, para demonstrar que não tem déficit. Professora Denise Gentil, ela é da economia, ela não tem nada a ver com a área jurídica. E ela demonstra, à luz da economia, que a Previdência é rentabilíssima. Mas não é isso que o governo passa. Né? Nós sabemos que a Previdência precisa de ajustes, sim, precisa de ajustes. Mas não é restringindo os direitos do trabalhador, tá certo, que a gente resolve o problema da Previdência. E você tocou num outro ponto interessante. Por que os militares, Forças Armadas, ficam fora dessa proposta? Os maiores salários são dos militares. Né? Nós sempre nos deparamos aí com a ideia aí da viúva, né? Da pensionista, da filha de militar, enfim, valores altíssimos. Então por que ele não mexe nas Forças Armadas? Por que aquele pobre trabalhador do campo vai sofrer as penúrias aí dessa proposta? O doutor Sérgio, o senhor tem defendido uma bandeira já há bastante tempo, desde as nossas primeiras entrevistas, de que na reforma previdenciária o que deveria haver é uma reforma da estrutura da Previdência e não nos valores, não em jogar a conta em cima do povo. Quem está, além do senhor e desse grupo enorme de grandes juristas, defende esse ponto de vista? A ponto de poder alguém chegar no governo e falar assim, olha, vocês têm que modificar a estrutura. Existe alguém? Existe, Otávio. Nós temos a ANFIP, que é uma agência nacional dos fiscais públicos, e isso está aí no governo, é uma agência do governo, que faz um discurso contra o governo, né? É até curioso. Enfim, nós temos também as associações de aposentados, as confederações, temos alguns parlamentares, que eu vou até citar dois aqui, de destaque. Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, tem um trabalho excepcional em favor dos aposentados, ele é totalmente contrário à reforma da Previdência e do PT, e ele já agia assim no governo do PT. Ele era contrário à proposta de reforma enquanto o PT estava no governo. E também o deputado federal por São Paulo, Arnaldo Faria de Sá. Até conheço ele pessoalmente. E são dois parlamentares que brigam de uma maneira ferrenha, mostrando isso, que precisamos, sim, da reforma da Previdência, mas uma reforma de qualidade e não de restrição.